Olá, galerinha, tudo bem? Vamos continuar nossa viagem pela América Latina. Na aula passada, nós vimos aspectos fisiográficos que se tratavam da estrutura geológica e geomorfológica. Nós vimos, né, que a América Latina ela vai ser constituída de relevos de planície, de planaltos, de relevos montanhosos, né? Nós vimos também, certo, quais são os climas que incidem sobre a América Latina e como é distribuída as formações vegetais. E aí a gente constatou a diversidade existente, né, na América Latina. Hoje nós iremos falar sobre água e meio ambiente, né? Eu não sei se vocês sabem, a América Latina é a região do planeta mais rica em recursos hídricos, né? Só para vocês terem ideia, na América Latina nós temos as três maiores, exatamente reservas de água doce do mundo, ou seja, as três maiores bacias hidrográficas do mundo, né? E é exatamente sobre esse, essa, essa riqueza, né, essa riqueza exatamente natural que nós iremos falar. No entanto, apesar das três maiores bacias hidrográficas se localizarem na América Latina, 34 milhões de latino-americanos não têm acesso às fontes de água potável. E outros 20% da população do continente estão desprovidos de acesso a saneamento básico. E tudo isso, pessoal, é por falta de investimentos públicos. Né? Não se existe políticas públicas, né, para sanar a problemática, né, do saneamento básico, envolvendo tanto o abastecimento de água potável, como a questão do esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos. Né? Então, a questão da drenagem das águas das chuvas, né? Nós vamos observar que essas ausências de políticas públicas constituem um grande problema também na América Latina. Em aulas anteriores, a gente viu que a América Latina, os países que constituem a América Latina, eles passaram por um processo de colonização, de exploração. E esse processo de colonização, de exploração, desencadeou na América Latina vários problemas sociais e também vários problemas econômicos, que nós não vamos aprofundar na aula de hoje, porque nós já aprofundamos em aulas anteriores. Então, a gente está aqui só recapitulando, certo? Eu vou compartilhar o material didático de vocês, né, para ficar melhor a gente estar acompanhando a aula. Olha só, galera. Aqui, logo na abertura do capítulo, a gente consegue visualizar a maior bacia hidrográfica mundial. Aqui é a floresta amazônica, né? E a gente vai observar um imenso rio de planície aqui, que é exatamente o rio Amazonas. E ela está localizada na América Latina. Grande parte dessa bacia hidrográfica está localizada no Brasil, apesar dela não abranger apenas o Brasil, certo? Então, como eu disse a vocês, a América Latina, além dela ser riquíssima em recursos naturais, ela também vai passar por problemas socioeconômicos, né, enfrentados pela população latino-americana. E esses problemas socioeconômicos enfrentados pela nossa população, eles são decorrentes exatamente do que eu já falei para vocês, certo? Que foi do nosso processo de ocupação, do nosso processo de ocupação colonial. E aqui, quando ele se volta para a problemática exatamente da ausência de saneamento e principalmente voltando o debate aqui para a ausência de água potável. E então eu vou deixar aqui um questionamento para vocês. Né? Eu gostaria, né, que vocês me respondessem, né, o problema da água na América Latina está relacionado com causas físicas, né, com causas fisiográficas, né? Vocês acham que é exatamente a distribuição da água que vai dificultar, né, a população da América Latina ter acesso à água potável? Ou são outros problemas? Então, eu gostaria que vocês pensassem e depois a gente discutisse isso lá no grupo de WhatsApp mesmo. Então, vocês vão lá e colocam no meu privado. Professora, olha, eu acho isso ou eu acho aquilo, certo? Só para ver se vocês estão ligados e assistindo todo o vídeo da aula, certo? Vamos tornar essas aulas um pouco mais dinâmicas, né? E antes da gente
dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou exatamente, certo, mostrar para vocês, né, esse mapa, que inclusive esse mapa é parte de um exercício, mas eu gostaria, né, que a gente explorasse o mesmo. Olha só, o mapa, ele fala das fontes renováveis de água per capita em metros cúbicos, esse dado de 2003 e um dado da América Latina. Então, pessoal, aqui a gente observa onde é que vai se concentrar água na América Latina. Acima, né, de 50 mil metros cúbicos de água, que são essas regiões aqui mais escuras, que a gente vai observar o Uruguai, o Paraguai, o Chile, né, o Peru. Né? Então, a gente vai observar o quanto a América Latina é rica, né, na perspectiva, né, de recursos hídricos. Aqui a gente tem, né, de 15 mil a 50 mil metros cúbicos. Aqui nós temos de 7 mil a 15 mil metros cúbicos. Né? Germano, mas na América Latina nós não vamos ter desertos, né? Nós não vimos na aula passada que nós vamos ter deserto? Vamos. Nós vamos ter o deserto aqui do Atacama no Chile, né? Nós vamos ter o deserto do México, certo, pessoal? Mas aqui a gente vai observar que também vão ter áreas, né, que elas vão estar susceptíveis ao estresse hídrico, certo? Áreas de vulnerabilidade, né? Áreas onde a questão da água ela vai estar de 2.000 a 7.500, né, metros cúbicos. Aqui, mas a gente pode observar que o predomínio aqui da América Latina ela vai ser riquíssima, né, em recursos hídricos. E como eu havia falado para vocês, na América Latina se localizam as 3 maiores bacias hidrográficas, né, do mundo. Então, nós vamos aqui analisar pelo mapa. Aqui, pessoal, as bacias hidrográficas, né, da América Central e México. E aí, o que é que a gente vai observar? Né, a gente vai observar que apresenta extensos rios, que formam grandes bacias hidrográficas, apesar que em alguns países, como o México e o Peru, nós vamos observar que são exatamente áreas de clima seco, há uma menor disponibilidade de água. Eu tinha até falado para vocês, né, do deserto do México, né, aqui eu já estou colocando o Peru, mas lá no Chile também vai ter o deserto do Atacama, né, mas aqui a gente consegue visualizar muito bem a questão da América Central. Né? E na América Central, ela vai se destacar pelos rios ser de menor extensão. Os rios sendo menor de extensão, de menores extensão, eles percorrem, certo, um trajeto às suas nascentes situadas nas porções central do istmo, né? E eles vão exatamente desaguar ou no Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico. Né? Na parte insular, a gente sabe que nós, na América Latina, nós vamos ter, né, uma parte continental, né, uma parte istma, como a gente falou, e uma parte insular, constituída de várias ilhas. Na parte insular, principalmente nos países caribenhos, além de períodos secos cada vez mais frequentes, né, enfrentam a carência de água potável, pois as fontes de água doce subterrânea estão próximas ao oceano, ficando sujeitos à salinização de seus aquíferos. Aí você pode me perguntar assim, poxa, professora, mas não tem técnicas, né, que já retiram, né, o sal da água, o cloreto da água? Tem, né? Nós vamos ter os dessalinizadores. Todavia, a gente vai ter que recordar que esses países são países pobres, né? Ou seja, são países que vão ter suas economias voltadas, né, mais para a agricultura, para a extração mineral, né? Ou seja, o que vai manter as suas economias são a questão das matérias-primas e dos commodities, né? As atividades agrícolas, então nós temos que nos lembrar de tudo isso, certo? Mas mais uma vez falando, né, que os países caribenhos, eles vão exatamente sofrer, né, com esse estresse hídrico, exatamente pelas suas fontes de água doce, né, serem susceptíveis a esse processo de salinização, exatamente por conta das proximidades,
com o oceano, por ficarem próximas aos oceanos. Né? Na América, aí aqui eu gostaria que vocês observassem. Nós temos aqui o Rio Grande, né? Que no México ele vai ser chamado exatamente de Rio Bravo. Né? Aqui nós temos a costa noroeste. Aqui nós temos a bacia da Califórnia. Aqui nós temos as bacias interiores do México. Então, é importante que a gente consiga, né, analisar e localizar onde se encontram essas bacias hidrográficas da América Central. E olha só o que eu falei para vocês, né, os países que constituem o Caribe, né, aqui, né, eles vão estar localizados exatamente nesta área aqui, né, a bacia do Caribe. Então vamos lá, pessoal. A gente falou um pouco aqui da América Central, né? Vamos falar aqui da América do Sul. Só para vocês terem ideia, a América do Sul abriga as duas maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Que é a bacia amazônica e a bacia platina, né? Além também da bacia do Rio Orinoco. Então eu vou aqui tentar mostrar para vocês. Pronto. Olha só o mapa da América do Sul. Né? Então, nós temos aqui, certo? Dá para vocês visualizarem muito bem a maior bacia, né, do mundo. E aqui no próprio território da América do Sul fica bem visível, né? Aqui a bacia amazônica, logo seguida pela bacia do Rio Prata, né? Pela bacia Platina. Né? E aí nós vamos ter também a questão da bacia do Rio Orinoco. Tudo bem? Então, só para vocês, eu vou deixar aqui, né, para vocês visualizarem. Olha só, aqui nós temos a costa do Caribe, né, que aqui é a bacia número 1, a bacia, né, do rio Magdalena, certo? Que é a 2. Nós temos aqui a bacia do rio Orinoco, né, que eu acabei de falar para vocês, né? A bacia Costa Atlântico Norte, a bacia amazônica, né? Aí nós vamos ter aqui também a bacia do rio Tocantins, e aí a gente vai, né, conseguindo aqui identificar todas as bacias hidrográficas, né, e as suas respectivas localizações, né, da América do Sul. E aí, pessoal, aqui nós temos a bacia do Rio Prata, né, que também ficou fácil de identificar, né, já que são as duas maiores, inclusive, fazem até aqui ligações uma com a outra, né? Ligações não no sentido de ligações de rios, né? Mas ligações assim fronteiriças, né? Quando a gente observa o mapa. Vamos falar um pouco sobre a bacia amazônica, né? Vamos falar das principais características aqui da bacia amazônica. E aí eu gostaria que vocês observassem bastante a questão, pessoal, da extensão territorial. Né? Ela vai se destacar bastante na extensão territorial da bacia do Rio Prata, né? Da bacia Platina. Olha só, a bacia amazônica ela possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados e ela vai abranger 7 países. Os países são ela vai abranger o território do Brasil, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, da Venezuela e da Guiana. Né? E aí nós vamos observar aqui que o rio principal é o rio Amazonas, né? E o rio Amazonas vai receber esse nome exatamente no momento em que o rio Solimões, né, se encontra com a água do Rio Negro. Aí a gente tem, né, o rio Amazonas, certo? O rio Amazonas, pessoal, ele vai ser um rio de planície, né? O rio Amazonas é um rio de planície, propício à navegação, né? E os seus afluentes, em virtude do imenso volume de água e de importantes quedas d'água, abrigam usinas hidrelétricas, né? Ou seja, é por isso que a região norte ela tem um imenso potencial hidráulico, né? Um imenso potencial, né, para se produzir energia elétrica.
E entre as usinas hidrelétricas de grande porte, nós podemos citar a usina de Balbina, que fica no rio Uatumã, né, no Amazonas, a usina hidrelétrica de Samuel, que fica no rio Jamari, a de Santo Antônio, que fica no rio Madeira, ambas em Rondônia, certo? E nós vamos ter a polêmica Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. E já que nós vamos discutir o porquê que ela é tão polêmica. Então, aqui nós temos uma imagem do rio Amazonas, né? E a gente observa aqui o volume de água, né? A gente observa aqui a vegetação. E aí, Germana, por que é tão polêmica a construção de hidrelétricas na Amazônia? Pessoal, é porque toda construção de hidrelétrica, apesar da energia hidráulica, né, da energia oriunda dos movimentos de bobinas por água, a gente, apesar de ser uma energia limpa, mas toda modificação que a gente faz na natureza, ela ocasiona os impactos positivos e os impactos negativos. E o grande impacto negativo são exatamente os que vão ter áreas alagadas, vão impactar na fauna, vão impactar na flora, certo? Então, áreas são inundadas, né? E aí, essas áreas têm uma diversidade de espécies animais, espécies vegetais, certo? Interfere nas vidas das populações tradicionais. Tem-se também as discussões das terras indígenas. Então, tudo isso alavanca discussões, porque ocasiona a construção dessas hidrelétricas, ocasiona grandes impactos ambientais, certo? Inclusive, Belo Monte, né, teve exatamente durante muito tempo, né, exatamente manchetes com grandes polêmicas sobre Belo Monte, exatamente em decorrência, né, do impacto da construção, que a construção de Belo Monte iria ocasionar. E aqui ele até vai falar, né, olha só, acompanhe aqui, ó, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, perto do município de Altamira, no Pará, a usina deverá atender 20 milhões de pessoas, contribuindo com o desenvolvimento da região. Esse é o ponto positivo, né? Mas olha o ponto negativo: os impactos ambientais causados pela sua construção afetam tanto a fauna e a flora da região, como os próprios moradores. Isso se dá devido à alteração no fluxo da água e no curso dos rios, inundando as áreas verdes e agricultáveis, reservas indígenas e causando desmatamento. E aqui nós temos, né, a gigante Belo Monte, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte, essa imagem aqui sendo uma imagem de 2018. Bom, pessoal, nós vimos aí as principais características da bacia amazônica. Vamos agora conhecer um pouco, né, da bacia platina. E aí, como eu tinha pedido para vocês prestarem atenção na extensão, né? A bacia amazônica, pessoal, nós estávamos falando de uma bacia hidrográfica, certo? Que tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, a segunda bacia, ela tem menos da metade, né, da extensão territorial da bacia amazônica, né, que inclusive abrange 7 países. A bacia platina, ela tem uma área aproximada de 3,1 milhões de quilômetros quadrados e ela vai abranger 5 países, entre eles o Brasil. Então, ela vai abranger o território do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e da Bolívia. E aqui tem um mapa, né, exatamente para mostrar a localização dessa bacia hidrográfica. Inclusive, nessa bacia platina, nós vamos ter a maior hidrelétrica brasileira, e que ela foi a maior hidrelétrica mundial, né, muito embora ela tenha perdido o posto, né, para a hidrelétrica de Três Gargantas, na China. Mas aí, pessoal, essa hidrelétrica ela não é só brasileira, ela é uma hidrelétrica binacional, porque ela pertence a Brasil e Paraguai. Eu estou falando exatamente da hidrelétrica de Itaipu. Mas nós vamos já falar sobre ela, saber qual o rio, né, que está localizada a hidrelétrica de Itaipu. Tá bom? Então, aqui, olha, nós temos que essa bacia platina, ela vai ter um outro diferencial da bacia amazônica. A bacia amazônica, ela tinha um rio principal, né, que é o rio Amazonas, né, e o rio Amazonas com vários afluentes. Né? A bacia platina, ela vai ter 3 rios principais, né, que é o rio Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai. Né? E todas as nascentes desses rios, elas são localizadas no Brasil, diferente, por exemplo, lá da bacia amazônica, que a nascente do rio Amazonas fica na Cordilheira dos Andes, tá bom?
inclusive, o Rio Amazonas, ele vai ser um regime, ele vai ser alimentado pelas águas da chuva e também pelo derretimento da neve. Tudo bem? Então, aqui só trazendo aqui um pouco mais de informações para vocês. Então, pessoal, olha, a gente viu aqui que os principais rios é o Paraná, o Paraguai. Vamos ver aqui no mapa. Deixa eu conseguir aqui ampliar um pouco mais ele, certo? Olha só, o Rio Paraguai, né? Nós temos aqui o Rio Uruguai e nós temos o Rio Paraná, certo? Então, pessoal, só para vocês terem ideia, todas as nascentes, né, se encontram no Brasil e eles se juntam formando o Rio Prata. Vocês viram que o que formava o Rio Amazonas era exatamente também a junção de dois rios, né? E qual eram esses dois rios? Vocês ainda lembram? Vamos recapitular aqui, é o Rio Solimões e o Rio Negro, não é isso? E aqui a unção desses três rios forma o Rio Prata, certo? Então aqui nós temos um grande volume, né, de água e aqui nós temos uma outra diferença, né, entre a bacia amazônica e a bacia platina. A bacia platina, os rios eles são encachoeirados, né, inclusive rios belíssimos, né, quem nunca ouviu falar lá na Foz do Iguaçu, né? Então a gente vai observar que são rios encachoeirados, ou seja, que vão favorecer bastante, certo, a produção de energia elétrica, né? E essa produção de energia elétrica, certo, ela é bastante significativa para o território brasileiro. É tanto que nós vamos ter aqui a hidrelétrica de Itaipu, que eu falei para vocês agora há pouco, né, que está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Nós vamos ter a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, também localizada no Rio Paraná, na divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? E nós vamos ter as Furnas, né, localizada no Rio Grande, né, que fica localizada em Minas Gerais. E também, fazendo parte dessa bacia hidrográfica, nós vamos ter a hidrovia Tietê-Paraná, né, que aqui a gente vai observar que o aproveitamento das águas da bacia platina, ela não é aproveitada apenas, né, para a produção de energia elétrica, ela também vai ser aproveitada, né, para navegação, não é isso, pessoal? Então, a gente vai observar que, apesar das quedas d'água, o volume de água ele é tão grande que ele exatamente, né, propicia a construção de eclusas, certo? Então, pessoal, como eu falava, as eclusas são obras de engenharia que irá favorecer exatamente a navegabilidade, certo? Nessas áreas encachoeiradas. Então, aí a gente conheceu um pouco da bacia, né, platina. Agora vamos falar das características, né, da bacia do Rio Orinoco. Vamos conhecer um pouco desse rio, né? Deixa eu só tentar aqui aumentar o zoom para a gente visualizar melhor. Bom, pessoal, a bacia do Rio Orinoco é a terceira maior da América do Sul, como eu já tinha falado para vocês agora no início da aula. E ela vai ser bem menor do que a bacia platina e do que a bacia amazônica, né? Até mesmo porque a gente viu que a bacia platina ela é bem menor do que a amazônica. Então, ela vai ter apenas 948 mil quilômetros quadrados, né? O Rio Orinoco corta grande parte do território da Venezuela, além do território colombiano, né? Ele nasce na Serra da Parima, né, próxima à fronteira da Venezuela com o Brasil, certo? Então, aqui a gente falou das três principais bacias hidrográficas, né, da América do Sul. Agora vamos conhecer um pouco dos aquíferos. E eu vou dizer também para vocês que a América Latina ela é riquíssima também em aquífero. Nós vamos ter o aquífero Guarani, e nós vamos ter o aquífero Alter-Chão. Inclusive, o aquífero Alter-Chão até mudou de nome, porque os pesquisadores pensavam que ele era de um tamanho, só que ele é tão imenso, né, que aí resolveram não mais chamá-lo de Alter-Chão, e sim de Sistema Aquífero da Grande Amazônia, né? E isso em 2013, viu? Então vamos aqui conhecer um pouco como é que funcionam os aquíferos, antes da gente iniciar aqui as discussões sobre os aquíferos. Bom, pessoal, aqui nós temos uma imagem, né, onde essa imagem exatamente dá uma noção para a gente o que é um aquífero, né? Um aquífero é um imenso reservatório de água subterrânea. Aqui, ó, nós temos a água superficial, né, o rio,
e aqui nós temos exatamente um imenso aquífero, né? Logicamente que essas rochas aqui, elas vão ter que ser rochas porosas, né? Onde facilitem bastante a questão da reposição, né? Das recargas desses aquíferos e vão ter que ser rochas porosas e permeáveis. Lógico que aqui também a gente vai ter rochas e essas rochas também vão ter fraturas, né? Então, o que é que a gente deve destacar aqui sobre o aquífero? Vamos falar primeiro, né, sobre o aquífero Guarani. Então, pessoal, o aquífero Guarani, só para vocês terem ideia, né, ele é exatamente um dos 8 maiores aquíferos do mundo, certo? E aí nós vamos ter aqui, certo? Que dos 8 maiores aquíferos do mundo, 2 são brasileiros. Só para vocês, aliás, 2 ocupam o território brasileiro. Ocupando um que pensou-se que ocupava inicialmente apenas o território brasileiro, depois descobriram que ele era bem maior, e o aquífero Guarani, né, que vai ultrapassar as fronteiras do Brasil, né? O aquífero Guarani, pessoal, ele abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além, né, de partes do território da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Né? 70%, né, das suas águas se localizam, né, no território brasileiro. Germana, em que é que se usa a água do aquífero Guarani? Né? Só para vocês terem ideia, o uso da água do aquífero Guarani é compartilhado entre os países do Mercosul. Só que, assim, a água se usa, né, e automaticamente se tem aí a responsabilidade de tratar a água para que essa água não volte ao aquífero e o polua, né? Então, essa questão da responsabilidade também, certo? De ter o cuidado de não poluir o aquífero, também de todos os países signatários do Mercosul, né? Eles também têm essa responsabilidade, certo? De preservar, né? E de conservar, né? A fim de evitar poluição, né? Para que seja feito o aproveitamento sustentável, né? Do aquífero Guarani, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E como eu falei para vocês, além do aquífero Guarani, tem também o Alto-Chão. Só que no ano de 2003, pessoal, acreditava-se, né, que o Alto-Chão era completamente brasileiro, né, e que ele estava situado entre os estados do Amapá, do Pará e do Amazonas, né? Isso o Alto-Chão. Só que os pesquisadores acabaram descobrindo, né, que esse aquífero abrange uma área muito maior, certo, do que a área desses 3 estados, Amapá, Pará e Amazonas. Então, eles começaram a chamá-lo de Sistema Aquífero Grande Amazonas, que é a SAGA. O aquífero possui reservas hídricas estimadas em 162.520 quilômetros cúbicos, né, de reservas de água. Se a gente for ver, pessoal, olha, o aquífero Guarani, certo? Ele vai simplesmente, né, vocês ainda lembram, ainda estão ligados? Eu falei, né, exatamente do percentual, né? Isto é, do tamanho da reserva do aquífero Guarani. Né? Vocês ainda estão lembrados? Não, Germana, a gente não está lembrado porque você não falou. Olha só. Então vamos lá, pessoal. O aquífero Guarani ele tem 45 mil quilômetros cúbicos de água, né? Olha só, para né, para 162.520 quilômetros cúbicos, a diferença é grande, né? Então vamos ver aqui onde é que se localiza, né, esses dois aquíferos. Deixa eu passar aqui, né, para me mostrar o mapa para vocês. Olha aqui, que beleza, né? Que bacana. Olha só, pessoal, aqui era o que eles imaginavam que era o Alto-Chão, né? Que depois se tornou-se o SAGA, né? O Sistema Aquífero Grande Amazonas, que olha só a dimensão dele. E aí a gente vai observar, aqui ele vai até colocar o Alto-Chão é apenas uma parte do grande sistema aquífero da região norte do Brasil, que totaliza aproximadamente 163 quilômetros cúbicos de volume de água. E é um dos maiores aquíferos do mundo. E se a gente for observar aqui, pessoal, aqui está todo no território brasileiro. Ó. Ele é 100% brasileiro, esse aquífero.
Quando eu disse a vocês, lá, ele inicialmente, ele incluía apenas 3 estados. Vocês ainda lembram? Ele incluía o Amapá, né? Ele incluía também o Pará e Amazonas, né? E aqui ele já aumentou bastante, né? Inclusive incluindo até aqui o Acre. Então, pessoal, incluindo o Acre e outros territórios aqui, tá bom? E aqui nós vamos ter o aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele não é 100% brasileiro, apesar de 70% dele estar no território brasileiro. Vamos se lembrar disso, né? E olha só, 45 mil quilômetros cúbicos de volume de água, né? Ultrapassa as fronteiras brasileiras. Que a gente pode observar Uruguai, Argentina e Paraguai, certo? Então vamos lá? Olha só, pessoal. Aqui ele vai falar exatamente da água do futuro, né? Tem um Conexão Brasil que eu gostaria que vocês realizassem a leitura e também respondessem essas questões, certo? E aqui a gente vai observar, certo, o sistema aquífero da Grande Amazônica, que aí a gente observa a área em quilômetros quadrados e a reserva, né, em quilômetros quadrados também. Então aqui dá para a gente ver a dimensão, né, o quanto ele é imenso, né, o sistema de aquífero Grande Amazônica. Pessoal, para a gente encerrar a aula, né, falta ainda a gente falar dos impactos ambientais dos ecossistemas ameaçados, né? E falta a gente falar sobre os rios voadores. Eu já estou vendo que essa aula está muito longa, então eu vou encerrar por aqui e eu gravo uma parte 2, né, da América Latina, água, né, e meio ambiente, tá certo? Então, até a próxima e tchau.